Boa noite, queridos. Aqueles que trouxeram Bíblia, abram no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 2. Evangelho de João, você me quer acompanhar na tua casa? Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 2. Quem não trouxe Bíblia, pode acompanhar aí nos telões. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração. Que essa palavra, Senhor, meu Pai, seja transformada pelo Teu Santo Espírito em nossa mente, em nosso coração, trazendo transformação de vida, Senhor, meu Pai. Que nós não saiamos aqui, Senhor, do jeito que entramos, mas guiados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, transformados, Senhor, para louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vejam, queridos, para alguns eruditos, estudiosos, esse texto que lemos não faz parte sequer do Evangelho de João. Eles alegam que essa passagem não fez parte dos manuscritos mais antigos, tá? No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que essa passagem faz parte das Escrituras, ou seja, que ela é um fragmento de material autêntico do Evangelho. Onde quer que seja colocado, não importa. Por isso que a versão Almeida, revista e atualizada, possivelmente essa Bíblia que você tem aí nas tuas mãos, e algumas outras versões, traz esse texto entre colchete. Do João 7:53 até João 8:11 está sobre colchete. Por isso essa questão de não estar nos manuscritos mais antigos. Agora, antes de tudo, precisamos olhar para o contexto para entender o que está por detrás dos bastidores deste acontecimento. Vejam, a esta altura, os escribas e fariseus já haviam se mancomunados com os herodianos para prenderem Jesus. Se nós observarmos, não só desde Mateus 3, a verso 16 em diante, já fala a respeito disso, mas se nós observarmos o próprio texto do Evangelho de João, veremos relatado já no capítulo 7, que existe toda uma corja que arquitetava planos maliciosos na calada da noite para colocar Jesus em contradição, para terem com que acusá-lo. Notem que no dia anterior, eles tentaram de tudo para enredarem, prenderem, matarem Jesus. Em João 7:1, resta apontado assim, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. O próprio Senhor Jesus aponta
Em João 7,19, não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? O próprio Senhor Jesus fala assim: por que vocês estão querendo me matar? Eles estavam querendo matar Jesus. Esta era a intenção deles. Esta era a bandeira deles. Note que nos versos 30 em diante do capítulo 7, resta consagrado que no dia anterior ao texto que nós estamos lendo, aos fatos do pretenso julgamento da mulher adúltera, os fariseus e principais sacerdotes procuravam prender Jesus, não tendo logrado êxito nisso. Aí acaba aquele dia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, passa aquela noite inteira, e diz o texto, a partir do verso 2 que nós lemos, que de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e ele assentado, começava a ensinar o povo. Hendrickson diz que essa passagem pode ser entendida como a preparação, uma espécie de elucidação da afirmação que o Senhor teria feito em João 8,12, logo a seguir: eu sou a luz do mundo. Lembrando-nos que essa mulher e seus acusadores estavam numa densa escuridão moral. Essa é a cena. Este é o contexto da história. Portanto, vê-se que esses acusadores não estavam preocupados com a pureza, com a defesa da família, não estavam preocupados com o cumprimento da lei, estavam interessados tão somente em condenar Jesus. A gente não pode perder isso de vista. Note, esse texto, como aliás muitos autores apontam, nos mostra a diferença entre tribunal do homem e o tribunal de Deus, onde devemos que o tribunal dos homens é sem dúvida mais rigoroso e perigoso do que o tribunal de Deus. O contraste, se nós olharmos as Escrituras, nós veremos que ele é gritante. No tribunal dos homens, temos Herodes no trono e João Batista na prisão e decapitado. No tribunal de Deus, mesmo um ladrão condenado à beira da morte é salvo por estar ao lado direito da cruz de Cristo. Dismas é salvo na última hora. No tribunal dos homens, José, lá no Egito, mesmo inocente, vai para a prisão, e a mulher de Potifar, considerada molestada, mesmo sendo mentirosa, fica solta, ilesa. Não temos notícia nenhuma de algo ter acontecido com ela. No tribunal dos homens, Jesus vai para a cruz e Barrabás é solto. No tribunal dos homens, essa mulher é apanhada em flagrante adultério, está para ser apedrejada, mas no tribunal de Deus ela é perdoada. Já os seus acusadores, sem arrependimento, estão perdidos. Jesus vai usar este episódio, essa discussão do capítulo 8, início do capítulo 8, que trata com os fariseus, para ensinar para nós algumas lições. Tem muitas. Eu separei 5 para nós meditarmos nessa noite. A primeira lição que a gente pode extrair do texto, que aprendemos, é que todos nós somos pecadores. Queridos, podemos esconder nossos pecados de todos, até mesmo de nós tentamos, e do nosso Senhor. Alguns acreditam que era justamente isso que Jesus estava escrevendo no chão, sabe? A gente tenta disfarçar os pecados. O fato de termos mais experiência de vida, talvez mais sabedoria prática, não nos livros de pecado, não nos livros de muitas tolices. Muitos ficam tão confiantes de si mesmo que perde o senso crítico e o senso de valor. Talvez seja por isso que os mais velhos foram aqueles que foram saindo primeiro. A verdade é que quando o assunto é pecado, nós somos mais complacentes com a gente mesmo, sabe? Isso é uma regra bem humana. Observem como inclusive apontamos na semana passada,
este texto nos traz algumas verdades que são assim, difíceis de encarar. Eu quero ser quase que exaustivo aqui. Quando confrontados, nós afirmamos que temos nossos problemas. Nós afirmamos que nós temos nossas dificuldades. Temos dificuldade de dar nome para o pecado. Porque pecado é aquilo que os outros cometem, né, Pedrão? A gente não. Não nos achamos pecadores de fato. Até criamos uma espécie de hierarquia de pecado na nossa concepção. Nós temos aquilo que nós classificamos como pecadinhos, aquilo que nós classificamos como pecado, aquilo que a gente classifica como grandes pecadões. Na nossa hierarquia de pecados, um pecadinho se torna mais sério, ou seja, muito mais grave, quando somos o quê? Surpreendidos, ou seja, quando existe flagrante. Queridos, a questão é a seguinte: muitos pecam, mas nós só lançamos julgamento àqueles que são pegos, aqueles que são flagrados. Pense comigo de forma sincera, queridos. Quando a gente traz alguns temas à tona, tipo assim, sonegação fiscal, crime tributário, quantos e quantos comerciantes tiram a chamada meia nota? Quantos e quantos profissionais liberais têm a tabela de preço cheio, com recibo e preço sem recibo? Quantos e quantos não apontam de fato todos os rendimentos na declaração de imposto de renda? Você pode dizer, mas esse país é um país de corrupto. Mas eu te digo, você é o quê? Essa é uma pergunta muito séria. Se perguntarmos para um cidadão brasileiro, você é confiável? Ele com certeza dirá que sim. Agora, se perguntar para o mesmo cidadão brasileiro, os brasileiros de modo geral são confiáveis? Ele vai dizer que não. Fica um negócio esquisito, mas você é o quê? Essa é a concepção que a gente tem. Gente, como eu falei, isso é sério. Muitas vezes a diferença entre aqueles que estão sendo acusados nos tribunais e até mesmo estão cumprindo pena, e você e muitos que me ouvem, é que você ainda não foi surpreendido, não foi ainda flagrado, não foi ainda descoberto. Sabe, muitas vezes eu não sei se vocês já pensaram por isso, coisas assim como fazer piadinhas ou contar alguma palavra mais suja, um palavrão, por exemplo. Vocês já perceberam quantos e quantos são surpreendidos quando inadvertidamente encaminham mensagem para um grupo de WhatsApp que não deviam, constando assim piadas sujas ou vídeos impróprios? Daí piora uma coisa dizendo, foi por engano, não era para esse grupo que era para mandar. Não era para mandar para grupo nenhum, sabe? E as pessoas caem, sabe? Eu fico pensando sobre aqueles sinais de oração que eu vejo diante dos pedidos, emoji das mãozinhas lá, sabe? Publicados nos WhatsApp. Se são traduzidos em tempo de oração efetivo ou uma simples resposta automática. Eu fiquei me questionando, já pedi a conta das vezes que ouvi alguém falando, tenho orado por isso, tenho orado por aquilo, e daí me vem uma dúvida insana no meu coração, aquela dúvida que eu fico achando que até é pecado meu duvidar desse jeito. Será que é verdade que a pessoa está orando? Será que tem orado mesmo? O quanto tem orado? Eu tenho que pedir perdão a Deus dessa dúvida que eu lanço, sabe? Queridos, observem que cada um daqueles que estavam acusando a mulher, como observamos no texto, foram largando as pedras, foram saindo um, a começar pelo mais velho. A consciência trouxe luz, sabe? Já uma segunda lição que aprendemos no texto diz respeito não ao crime,
ou seja, ao pecado cometido pela mulher adúltera e todos quantos a acusavam. Mas quanto ao perdão recebido, nesse caso, só pela mulher, uma coisa me intriga, e eu queria que você tentasse entender. Por que a mulher, mesmo após cada um dos seus acusadores largarem as pedras no chão, saírem e ficou ali aguardando o veredito de Jesus? Vocês já se perguntaram isso? A única resposta possível é porque nós não conseguimos lidar sozinhos com a nossa própria consciência. E quem tenta, inclusive, se perde. Foi por isso que quando todos foram embora, a mulher permaneceu em pé diante de Jesus. E eu queria que você guardasse isso. A verdadeira restauração clama por perdão. A verdadeira restauração, ela clama por perdão. Notem que todos aqueles que largaram a pedra e simplesmente saíram sem uma palavra de Jesus, sem um veredito do Senhor, senão o remorso da sua própria consciência, pouco tempo depois estavam de volta acusando Jesus. Dá para você folhear isso nas páginas da Bíblia. Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Infelizmente, queridos, vemos muito disso até mesmo nas igrejas hoje. Pessoas vêm ao templo e são confrontados pelo Espírito Santo quanto aos seus pecados. Essas pessoas até largam as pedras, mas mesmo assim, continuam se achando melhores do que os outros, menos pecadores e mais justificados. Só larga a pedra e vai embora. Vejam, Jesus, com sua fala simples, direta, nos mostra que para lidar com o problema do pecado, nós precisamos de luz para o caminho. É aquilo que ele fala no verso 12: eu sou a luz do mundo. Entenda, queridos, o pecado é para muitos um acidente de percurso, que pode ser evitado se tivermos a nossa consciência iluminados pelos valores de Jesus. Foi por isso que ele afirmou em João 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amado, amada, andar com Jesus é ter luz que ilumina a nossa vida. Jesus dá nova perspectiva às decisões que precisamos tomar no dia a dia. Eu já fiz muitas e muitas vezes propaganda de um livrinho muito antigo, Em Seus Passos que Faria Jesus, com Charles Sheldon. Porque quantos e quantos problemas nós evitaríamos na vida se em cada decisão que fôssemos tomar a gente perguntasse: Jesus aqui o que faria? O que faria Jesus nessa situação? Precisamos da luz de valores que vieram do céu e não da mente humana. Em João capítulo 8, no próprio capítulo 8, verso 15 e 16, diz assim, olha o 15: vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. Verso 16: e se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Querido, querida, é a luz que nos permite ver que na próxima curva existe um abismo, na próxima curva tem uma armadilha. Mesmo quando estamos no caminho certo, o inimigo nos coloca em situações muitas vezes de tentação e precisamos de luz. É por isso que o salmista nos aponta de forma bem clara, no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É ela que nos ilumina, é ela que nos dá a direção. Eu quero deixar claro aqui, além dessas lições, uma terceira.
E a terceira lição é que só Jesus pode perdoar os seus pecados, os meus pecados. Por isso, você precisa crer que Ele é o Salvador, o único capaz de nos perdoar, restaurar e salvar. Sem Jesus não há perdão. Não existe possibilidade de perdão sem Jesus. João 8:24, continuando o texto, diz assim: por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Jesus é Deus, é Ele que perdoa os pecados. Acredite, crer e obedecer a Cristo são as duas faces da moeda da fé. João 8:31 nos afirma: então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Ser discípulo de Jesus sem obediência é impossível. Ser discípulo de Jesus sem acreditar na salvação é impossível. Ser discípulo de Jesus sem ter Jesus como Deus da tua vida e único Senhor é impossível. Agora, vocês já perceberam quem de fato eram esses homens que levaram a mulher fragada a Jesus? O texto nos deixa claro que eles eram homens hipócritas. Notem que eles demonstram aparentemente grande respeito a Cristo. Verso 4, eles disseram assim: mestre. Chamam de mestre, mas queriam matá-lo. Notem que eles aparentemente professam um grande zelo e uma certa reverência pela lei de Deus. Tanto que no verso 5 ele diz assim: e na lei nos mandou Moisés. Agora nós bem sabemos que na verdade não era nenhum zelo pela palavra de Deus que eles tinham. Eles estavam querendo condenar Jesus, pegando ele em alguma contradição. Querido, querida, é preciso dizer sem nenhum contorno, sem nenhum temor. É importante a gente gravar isso. O adultério é um atentado contra Deus. O adultério é um atentado contra um cônjuge. O adultério é um atentado contra os filhos. O adultério é um atentado contra o corpo. O adultério é um atentado contra a igreja de Cristo. O adultério é um atentado contra a sociedade. Isso é um fato absoluto, inequívoco. Mas não era essa a motivação desses escribas e fariseus. Não era esse o motivo pela preservação dos valores da família. O que eles estavam querendo aqui era outra coisa, é condenação de Jesus. Portanto, eles eram hipócritas. Esses homens tinham uma conduta, além de hipócrita, reprovável, porque eles só levaram a mulher se for pegar em flagrante. Agora pense comigo, nenhuma mulher adultera sozinha. Onde está o homem? A lei de Moisés ordena que ambos deveriam ser apedrejados. Levíticos 20:10 diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Percebam, os séculos queriam armar uma armadilha jurídica para Jesus. Se Jesus condenasse, ele seria acusado de sedição, porque o governo ali era o governo de Roma, e Roma não admitia que a pena capital fosse aplicada por nenhum outro a não ser pelo próprio império. Se ele não condenasse, ele quebraria a lei judaica. Suas atitudes desse homem, revelam que na mente deles não havia honestidade, inclusive com a própria lei de Deus. Notem que na verdade, eles se tornam culpados da própria lei que defende. Olha o que está no verso 9. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um. Eles foram culpados pela
dureza do próprio coração. A ré saiu perdoada, e eles mais endurecidos, ela absolvida, e eles talvez condenados. Entenda, a nossa consciência não é suficiente para nos levar a Deus. A consciência não é suficiente para nos convencer do pecado. Nós não podemos desprezar a consciência. Até esses homens maus, corrompidos, são atingidos pela consciência. Mas a nossa crise de consciência não supre a falta de perdão. Perdão é só o Senhor que oferece. Se você tiver só um probleminha de consciência, mas não alcançar o perdão do Senhor e não entender que você precisa de graça e misericórdia, só a tua crise de consciência não vai te levar a lugar nenhum. Por sua vez, quem era aquela mulher lançada diante de Jesus? Você já se perguntou isso? Diz o texto que essa mulher estava traindo seu marido. No verso 3 diz que ela foi surpreendida em adultério. A palavra usada aqui para adultério, ela é uma palavra grega específica que trata de uma relação extraconjugal. Ou seja, essa mulher violou os votos conjugais. Ela quebrou uma aliança. Ela feriu a lei de Deus. Ela transgrediu o 7º mandamento. Ela realmente é culpada de violar a lei de Deus, mas ela foi perdoada pelo Senhor. Aleluia por isso. Aleluia por isso. E daí nós temos uma quarta lição. E a quarta lição está no fato de que somente o homem livre do pecado tem o direito de exercer seu juízo sobre a falta dos outros. Olha o que está no verso 7 que nós lemos. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. O que seu Jesus estava querendo nos ensinar é que nós não podemos ser fariseus, ao ponto de querer exigir dos outros aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Culpar nos outros aquilo que nós estamos praticando, denunciar nos outros aquilo que nós mesmos estamos fazendo, sendo intolerante com os outros e complacente conosco mesmo, críticos com os demais e tolerante com nós mesmos. A pergunta é o seguinte: quem aqui não está em pecado? Se o julgamento fosse aqui, quem aqui estaria apto a pegar na pedra? O apóstolo Paulo, quando tratou dessa questão, ele como um fariseu zeloso no estudo da lei, um dia examinando detidamente a lei de Deus, ele parou para compreender que era realmente um pecador e que o pecado era muito maligno. Por que ele concluiu isso? Foi quando ele pousou seus olhos no 10º mandamento da lei de Deus. Mas qual é a diferença dos 9 primeiros mandamentos para o 10º mandamento? É que os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são pecados objetivos, que qualquer tribunal da terra pode julgar. Pense comigo: não terá outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia do Senhor. Honra pai e mãe. Não matarás ou não assassinarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirá falso testemunho. São coisas que qualquer tribunal pode julgar, pode aferir. Mas o 10º mandamento é fórum íntimo. Está escrito lá: não cobiçarás. É fórum íntimo e nenhum tribunal da terra pode legislar sobre fórum íntimo. Ou seja, você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e ter o coração podre pela cobiça. Por essa razão, Jesus, mesmo percebendo que aqueles homens tinham uma aparência
de justiça, uma aparência de santidade, Cristo se levanta e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus desmascara os acusadores quando ele, assentado ao chão, escreve na terra e depois volta a escrever no chão. Não sei o que Jesus escreveu, eu sinceramente não sei. Mas quando você vai para a língua grega, pode notar que o verbo também é um verbo específico que significa escrever uma sentença contra alguém. Esse é o sentido. Eu não sei, possivelmente Jesus estivesse escrevendo com o seu próprio dedo no chão os pecados dos acusadores. Não sei, quem sabe, certo é que foi o suficiente para isso saltar a consciência daqueles de que eles eram culpados e que eles não tinham autoridade para apedrejar aquela mulher. Agora, não sei se vocês observaram, Jesus não expõe ao opróbrio nem mesmo aqueles acusadores. Jesus poderia ter exposto aqueles homens à vergonha pública. Concorda comigo? Jesus podia descortinar o coração deles diante da multidão. Jesus poderia desmascarar cada um. Jesus poderia dizer em público quem realmente eles eram, mas Jesus não fez. Presta atenção aqui, queridos. Nesses meus anos de caminhada com o Senhor Jesus, eu jamais vi o Senhor Jesus expondo pessoas à vergonha. Meu Deus não é assim. O meu Senhor não é assim. Qual foi o veredito de Jesus? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você poderia perguntar, mas por que ele fez isso? A resposta é fácil. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqueles que se acham são, não foi para ele. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora, nós temos uma quinta e última lição. Observem que Jesus não diminuiu em nenhum momento a gravidade do pecado daquela mulher. Ele não disse que ela era inocente. Ele não disse que ela podia voltar para casa tranquila, sem problema. Ele não disse que não levasse tudo aquilo em conta. Jesus não disse que estava tudo ok, tudo legal, tudo bem, que estava tudo resolvido. Jesus não trata pecado levianamente. Ele não mandou para casa como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus, depois de consultar a mulher: onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus a exorta a não voltar ao pecado. Jesus está mostrando aqui o que é a necessidade de arrependimento. Arrependimento não é pecar e voltar a pecar e se arrepender e pecar novamente, se arrepender e pecar novamente. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento não é choro. Arrependimento é atitude. Arrependimento é romper e abandonar o pecado. Vai e não peques mais. Isso é arrependimento. Queridos, existe uma verdade aqui que nós não podemos ignorar, e se você guardar isso no coração, eu já vou para casa muito contente. Vejam, apesar de todos sermos pecadores, nós não podemos nos conformar com o pecado. Sabe? Jesus, após ter oferecido perdão, ele determinou transformação. Vá e não peques mais. Percebam que Jesus está nos ensinando é que podemos ser perdoados e totalmente libertos do pecado. Eu vou concluir. A equipe de louvor vai vir aqui.
Quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu li vários autores. E eu me deparei com um autor que fez referência a um livro, e eu fui nesse livro. Há um livro muito desafiador em inglês chamado Eu Dei Adeus ao Namoro. É um livro de Joshua Harris. Em um dos capítulos, capítulo 7 do livro, o autor relata um sonho que teve numa noite, que combina bem com esse relato bíblico. O autor chama esse capítulo de O Quarto. Permitam-me ler um trechinho para vocês, se é que eu vou conseguir. Não havia características distintas na sala, exceto por uma parede coberta com pequenos arquivos de cartão de índice. Eles eram como aqueles em bibliotecas, que listam títulos por autor ou assunto em ordem alfabética. Mas esses arquivos, que se estendiam do chão ao teto, tinham títulos bem diferentes. O primeiro a chamar minha atenção foi aquele que dizia: Garotas que eu gostei. E então, mesmo sem ser informado, eu sabia exatamente onde eu estava. Este quarto sem vida, com seus arquivos pequenos, era um sistema de catálogo primitivo para a minha vida. Aqui estavam escritas as ações de todos os momentos grandes e pequenos, em um detalhe que minha memória não podia igualar. Uma sensação de admiração e curiosidade, juntamente com horror, agitou-se dentro de mim quando comecei a abrir aleatoriamente arquivos e explorar seu conteúdo. Alguns trouxeram alegria e doces lembranças, outras, uma sensação de vergonha, arrependimento tão intensa que eu olhava por cima do meu ombro para ver se alguém estava me observando. Um arquivo chamado Amigos estava ao lado de um arquivo marcado como Amigos que Traí. Os títulos variavam de coisas mundanas e completamente estranhas que tinha feito, livros que eu li, piadas que eu ri, coisas que eu fiz com raiva. Muitas vezes havia muito mais cartões do que eu esperava, às vezes havia menos do que eu esperava. Fiquei impressionado com o volume da vida que eu vivi. Poderia ser possível que eu tivesse tempo para escrever cada um desses milhares, possivelmente milhões de cartões? Mas cada cartão confirmava essa verdade. Cada um foi escrito com minha própria caligrafia. Cada um estava com a minha própria assinatura. Quando cheguei a um arquivo marcado Pensamentos Luxuriosos, senti um calafrio percorrer no meu corpo. Puxei o arquivo apenas 1 polegada, não desejando tratar seu tamanho, e tirei um cartão. Estremeci com seu conteúdo detalhado e me senti tão mal ao pensar que esses momentos haviam sido gravados. De repente, senti uma raiva quase animal. Um pensamento dominou minha mente. Ninguém deve ver essas cartas, ninguém deve ver esse quarto, eu tenho que destruí-los. Em um frenesi insano, eu puxei o arquivo para fora. Seu tamanho não importava agora. Eu tenho que esvaziar e queimar essas cartas. Mas quando peguei o arquivo em uma das extremidades e comecei a bater no chão, não consegui desalojar uma única carta. Fiquei desesperado e tirei uma carta, apenas para rasgá-la, mas ela era tão forte quanto o aço, que não consegui. Derrotado e totalmente desamparado, devolvi o arquivo ao seu lugar. Inclinando minha testa contra a parede, soltei um longo suspiro de autopiedade. Então, as lágrimas vieram. Eu comecei a chorar. Soluços tão profundos que a dor começou no meu estômago e sacudiu através de mim. Eu caí de joelhos e chorei. Eu gritei de vergonha, da vergonha esmagadora disso tudo. As fileiras de prateleiras de arquivo rodaram nos meus olhos cheios de lágrimas. Então pensei, ninguém jamais deve saber dessa sala. Preciso trancá-la com uma chave e escondê-la. Mas então,
quando enxuguei as lágrimas, alguém? Então eu disse: não, por favor, não, ele não, aqui não. E quem estava lá? Jesus. Eu assisti impotente quando ele começou a abrir os arquivos e ler os cartões. Eu não suportaria assistir a sua resposta. E nos momentos em que consegui olhar para o rosto dele, vi uma tristeza mais profunda que a minha. Ele parecia intuitivamente ir para as piores caixas. Por que ele teve que ler cada um? Finalmente ele virou e olhou para mim do outro lado da sala. Ele olhou para mim com graça em seus olhos, mas isso foi uma compaixão que até me irritou. Eu baixei minha cabeça, cobri o meu rosto com as mãos e comecei a chorar novamente. Ele se aproximou e colocou o braço em volta de mim. Ele poderia ter dito tantas coisas, mas ele não disse uma palavra. Ele apenas chorou comigo. Então, ele se levantou, caminhou de volta para a parede dos arquivos, começando em uma extremidade da sala. Ele pegou um arquivo e, um por um, começou a assinar o seu nome em cima do meu, em cada cartão. Não, eu gritei, correndo para ele. Tudo que consegui dizer foi não, não. Enquanto eu puxava o cartão dele. Seu nome não deveria estar nesses cartões, mas ali estava escrito em vermelho tão rico, tão escuro, tão vivo. O nome de Jesus cobriu o meu, foi escrito com o seu sangue. Ele gentilmente pegou o cartão de volta. Ele sorriu um sorriso triste e continuou a assinar os cartões. Acho que nunca vou entender como ele fez isso tão rapidamente. Mas no instante seguinte, pareceu ouvi-lo fechar o último arquivo e voltar para o meu lado. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: está consumado. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és
salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor, Senhor, está consumado, nós não precisamos de mais nada, Pai. Como é maravilhoso a gente ter um Deus que nos perdoa, Quantas e quantas vezes, Senhor meu Pai, a gente julga e a nossa consciência nos condena, e nós precisamos ser transformados. Senhor, recebe essa oração da tua igreja agora, Pai, na forma dessa canção, e nos transforma, Senhor, nos transforma em um povo perdoado, um povo curado, uma nação eleita, salva. Faz isso, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.